Bom, esse aqui é o meu segundo vídeo aqui nesse canal. Eu fiz um vídeo alguns dias atrás falando sobre o porquê que eu decidi criar esse canal aqui. Eu falei um pouco sobre sabotagem, eu falei sobre colocar os sonhos, os desejos, as vontades na gaveta, sabe? Na verdade, eu criei esse canal aqui com o objetivo de falar comigo mesmo, de levar pra mim uma mensagem de, pô, levanta. Né? O nome desse canal é Acorda Pra Vida, porque é realmente o que eu tô querendo. Eu sou um cara que, desde muito novo, eu tinha comigo o desejo de ser melhor, de ser maior, sabe? Eu vivi a minha vida inteira numa família comum, uma família pobre, né? Nunca fomos miseráveis, mas é sempre a família tradicional brasileira, que é a família onde a mãe e o pai trabalham o dia inteiro para ganhar um salário que serve para pagar a conta, sabe? Então eu sempre olhei para aquilo e eu sempre pensei que eu preciso quebrar esse ciclo, eu preciso acabar com isso aqui. Então eu sempre tive isso comigo na minha cabeça, sabe? E no meio desse caminho, no meio dessa trajetória, algumas coisas aconteceram, eu ascendi em algumas coisas, eu consegui ganhar um dinheiro considerável, né? Principalmente para quem sempre teve muito pouco. E nos últimos anos eu decaí bastante, nos últimos anos eu acabei não aproveitando o dinheiro considerável que eu ganhei. Eu acabei fazendo mau uso dele e através disso eu aprendi algumas coisas, principalmente como a gente acaba transferindo da nossa criação muita coisa, né, para a nossa vida adulta. E uma das coisas que eu percebi que a gente traz muito é o medo, né? Eu percebi durante esse processo de interno, onde eu estava me conhecendo, que o medo é uma das coisas que eu mais trouxe de quando eu era pequeno. Porque em determinado momento eu me encontrei, eu me percebi, na verdade, alguém extremamente medroso. Alguém que tinha medo de falhar, alguém que tinha medo de tentar, alguém que tinha medo de o que as pessoas vão pensar. Eu consumo o YouTube desde 2014, 2015, quando eu era moleque. Eu sempre vejo o YouTube. Eu sempre vi youtubers que eu acompanhava há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, 15 anos atrás. Esses caras hoje, né, construíram uma vida fantástica. Vida essa que eu me vejo tendo em determinado momento. Eu já pensei em começar no YouTube outras vezes e todas as vezes que eu pensava, eu tinha medo. Eu tinha medo de o que as outras pessoas vão pensar. Eu tinha medo de não ser bom o suficiente. Eu tinha medo de simplesmente não agradar a pessoa que estava do outro lado. E olhando para isso, eu decidi criar esse canal no YouTube para que eu pudesse quebrar o meu medo. E ao mesmo tempo que eu quebro o meu medo, de certa forma eu posso estar quebrando o seu, que está aí do outro lado também. Você que olha para o mundo, que tem vontade, que quer, mas tem medo. A gente vive hoje na era da tecnologia, na era das redes sociais, e a gente vê tanta gente vendendo uma vida tão bonita, que às vezes a gente olha e fala, eu não tenho nada para entregar, eu não tenho nada para agregar. E eu passei por esse processo, eu passo por esse processo hoje. E eu olho e eu penso, cara, a mensagem que eu tenho hoje, ela serve para outras pessoas. Então eu decidi criar esse canal para quebrar a barreira do medo de eu quero fazer algo que há mais de, sei lá, 10 anos, eu tenho 25 anos de idade, há mais de 10 anos, há mais de 8 anos eu tenho vontade de fazer. Eu nunca tive coragem. Nunca tive coragem de colocar a cara aqui e falar o que eu realmente acredito e falar o que eu realmente acho. Então esse canal, ele serviu como uma forma de eu me encorajar e ao mesmo tempo levar uma mensagem para alguém. Então, um pouco que eu conheço, um pouco que eu pesquisei sobre medo, o medo, na verdade, ele é uma reação fisiológica do nosso corpo para nos proteger. O medo nada mais é do que autoproteção. O medo, ele serve como uma forma, como um gatilho natural do nosso cérebro para dizer, ó, vai devagar, vai com calma. O que o nosso cérebro não quer? Pensando na era primitiva, há milhares de anos atrás, o medo ele servia como autoproteção mesmo, para essas pessoas não morrerem, para essas pessoas não se matarem. O medo hoje em dia ele vem como uma autopreservação, mas talvez uma autopreservação até mesmo para o nosso cérebro, naquela questão de não faz isso, não precisa. Você vai correr o risco de se frustrar, você vai correr o risco de se machucar. Quando a gente fala hoje sobre o medo, hoje em dia a gente tem medo de ser quem nós somos, porque a gente tem medo que a forma em que nós pensamos e agimos, ela pode desagradar outras pessoas e a gente tem medo do desagradar. Então eu percebi que uma das coisas que hoje eu tenho lutado e uma das coisas que eu preciso vencer na minha vida é o medo. É o medo de fazer o que eu estou fazendo aqui agora, de olhar para uma câmera e levar isso aqui. Eu estou fazendo isso hoje, mas eu ainda tenho muito medo, porque esse canal é um canal que eu tenho somente no YouTube. Eu não criei nada no Instagram, eu não criei shorts, não criei nada, porque a única coisa que me encoraja de gravar esse vídeo é saber que você que está assistindo agora não me conhece. Porque se eu souber que alguém que me conhece está vendo esse vídeo, eu travo.
entende? Por quê? Porque o medo da autopreservação é aquela coisa de, meu Deus, mas a pessoa vai achar que eu sou ruim, a pessoa vai achar que eu tô passando vergonha, mas na verdade tudo isso que eu tô falando agora, eu tô repetindo para mim mesmo. Esse medo que eu acredito, esse pensamento que eu tenho que as outras pessoas vão pensar de mim, na verdade é o que eu penso de mim. E as pessoas vão olhar para mim e vão pensar, paz, esse cara não tem nada para agregar, ele não tem conhecimento, ele não sabe sobre nada. Mas na verdade isso está ecoando dentro de mim. E isso é a minha própria cabeça com medo e várias outras coisas dizendo para mim que, pô, talvez isso não seja bom o suficiente. E eu vivi com isso durante muito tempo. Às vezes que eu acendi na vida, que eu cresci, foi às vezes que de forma irracional eu me coloquei à prova, né? Eu me coloquei para quebrar esse medo. Hoje eu não trabalho no CLT convencional, hoje eu empreendo e empreender é sobre risco, empreender é sobre medo. Eu diria que hoje eu sou um empresário medroso porque eu não aprendi a lidar com medo ainda. Então, o que eu quero levar aqui é que a gente precisa, principalmente no nosso mundo atual, aprender a lidar com medo. A melhor forma que eu lido com medo hoje é entender que o medo ele é normal, ele é natural. Mas ele não pode ser normalizado a ponto do medo me travar, ao ponto do medo de estar aquilo que eu vou fazer e que eu não vou. O medo, ele é uma resposta natural do nosso corpo e tá tudo certo. Mas eu não posso deixar com que o medo seja sempre a resposta que eu dou para mim mesmo. Eu não posso sempre permitir que o medo seja quem guie os meus pensamentos, as minhas vontades, os meus desejos e aquilo que eu vou fazer. Porque se eu viver a vida inteira com medo, eu vivo a vida inteira como um medroso. Então, o que eu estou fazendo aqui agora é quebrar o meu medo, que é o que eu estou fazendo todos os dias. Então, o que eu quero levar aqui para vocês é um relato de alguém que viveu a vida inteira com uma criação, que a minha mãe me deu a melhor criação que ela podia me dar, mas com uma criação que não foi trabalhada para quebrar medo, que não foi trabalhada para quebrar ansiedade, que não foi quebrada para aumentar ali, melhorar a forma como você se vê, não foi uma criação pronta para fazer você quebrar a autoestima. Ela foi a criação que a minha mãe pôde me dar, a melhor que ela pôde me dar, porque foi talvez o melhor do que ela recebeu. Então, uma das coisas que eu percebi durante a minha vida é que eu preciso diagnosticar muitas coisas do Mateus adulto que machucou a criança. Porque eu percebi até como, da primeira vez que eu acendi na minha vida, eu percebi que a forma como eu gastava dinheiro, ela estava desregulada. Por quê? Porque quem fez aquele dinheiro foi o Mateus de 22, 23 anos de idade. Mas quem gastou aquele dinheiro foi o Mateus de 12, de 13, de 14 anos de idade, que queria ter um tênis e não podia, que a mãe não tinha como dar, e queria ter um videogame e não podia ter, e queria comer num lugar legal e não podia ir, que queria viajar para um lugar legal e não podia, queria ter uma roupa legal e não conseguia. Quem gastou aquele dinheiro foi esse Mateus de 12, 13, 14 anos de idade. E quando eu diagnostiquei isso, e eu diagnostiquei isso depois que eu tomei uma porrada financeira e meio que joguei pelo ralo aquele dinheiro, eu percebi que muita coisa dentro de mim ela tem que ser curada hoje de uma ferida que foi aberta lá atrás. Eu percebi que quem eu sou hoje veio da minha criação que estava lá atrás. E isso não é para me vitimizar e falar, meu Deus, como eu fui sofrido, não. Mas é para entender que muito da cura que eu preciso hoje vem da ferida de lá de trás. Então a minha relação com o dinheiro hoje ela tem que mudar, porque eu não posso mais com 25 anos de idade ganhar dinheiro com 25 e gastar e deixar a minha criança de 15 gastar esse dinheiro, sabe? Então eu entendi que muitas das feridas que a gente carrega pela vida, muito dos traumas, das dores e dos anseios vem de quem a gente era. Então é sempre importante a gente, durante o nosso dia, a gente vive uma rotina exaustiva, automática, hoje em dia com a ascensão da internet, hoje em dia com as redes sociais, com o TikTok, com o Instagram, é tudo muito rápido, é tudo muito bonito, é tudo muito belo. A gente acaba vivendo tão no automático que a gente não percebe, a gente não vê a vida passar. E quando você percebeu, você continua com os mesmos traumas, os mesmos problemas e com as mesmas indignações, porque você não colocou a sua cabeça para pensar o que te assola, o que te aflige e o que faz você continuar sendo quem você é. Se você é alguém que tem medo, por que você continua tendo medo? E o que gera em você o medo? E como que você faz para você internalizar isso para que você possa se descobrir? É você desligar um pouco a tua cabeça do mundo. O mundo é muito frenético, as redes sociais são frenéticas. Hoje em dia, a maior rede social do mundo, que é o TikTok e o Instagram, são plataformas de vídeo curto. É aquela coisa que você fica consumindo ali, você consome aquilo o dia inteiro. Só que você não percebe que aquilo te consome. Você consome o Instagram e ele consome o seu cérebro, ele consome o seu tempo, ele consome a sua vida. Ninguém hoje consegue sentar e refletir quem você é. As pessoas hoje em dia não sabem quem elas são, porque elas não param para refletir. E eu me coloco dentro dessas pessoas. O meu objetivo aqui não é dar sermão em ninguém. O objetivo aqui é trazer a reflexão para mim e trazer a reflexão para você que está vendo.
Então, se você sente que você não quer ser, ninguém quer ser mais um, ninguém quer ser pobre para a vida, né, para o resto da vida, ninguém quer precisar depender de transporte público para o resto da vida. Então, se você sente que você também nasceu para ser alguém maior, se você também olhou para a vida da sua família, para a árvore genealógica e percebeu que todo mundo sempre foi a mesma coisa, eu não quero ser a mesma coisa, eu não quero continuar sendo pobre, eu não quero continuar sendo alguém que vive a limitação da minha família e quero algo maior, perceba que você vai precisar se livrar disso. E quando eu falo de ser rico, eu não estou falando de ser multimilionário, eu não estou falando de ser bilionário. Talvez esse seja o seu anseio, tá tudo bem, o meu também é. A minha relação de riqueza é realmente de alguém que é multimilionário, porque eu sempre idealizei isso, porque o dinheiro para mim ele nunca foi particular, sempre foi coletivo. Eu não quero o dinheiro para mim, para chegar no topo do mundo, olhar para baixo e dizer eu tenho, eu sou maior. O dinheiro para mim sempre foi a forma principalmente de agradecer aqueles que na pouca capacidade que tiveram cuidaram de mim, principalmente a minha mãe. É para poder devolver para ela algo que infelizmente ela não conseguiu ter porque ela me teve muito jovem. Então é entregar para ela o desejo da casa própria, que é o que ela tem, é entregar para ela uma vida confortável. Hoje que ela tem 40 anos, minha mãe me teve muito nova, eu tenho 25, a minha mãe vai fazer 40 anos de idade. Então é entregar para ela um conforto que ela não pôde ter, porque ela passou 25 anos da vida dela pensando em cuidar de mim e cuidar das minhas outras irmãs. Então eu quero fazer isso para devolver para ela, eu quero fazer isso para devolver para todo mundo que cuida de mim, eu quero fazer isso para dar uma vida melhor para minha esposa, para minha família, para o meu filho, para quando eu tiver. Mas eu quero principalmente poder fazer o dinheiro propagar uma mensagem de a nossa vida não tem que ser tão automática. A nossa vida não tem que ser esse filme que ele passa hoje na nossa frente e a gente não vê. A nossa vida não tem que ser esse negócio de acordou, trabalhou, chegou, comeu, dormiu e viveu outro dia de novo. Ou se você é um empreendedor e tem uma rotina um pouco mais flexível, ainda assim aquela rotina de eu vivo para o trabalho 100% e não internalizo nada daqui. Eu penso que da vida o que fica principalmente são as conversas, são as reflexões, são os ensinamentos que a gente pega. Então a ideia que eu sempre tive com o dinheiro sempre foi para o coletivo, sempre foi ter dinheiro para o conforto da minha família, da minha mãe, dos meus, para o meu conforto e para o conforto de outras pessoas, para poder proporcionar isso para alguém. Eu sempre olhei o dinheiro como uma ferramenta para algo maior. Então para mim, a minha visão de riqueza é ser alguém bem sucedido mesmo. Mas às vezes para você, a sua relação de riqueza é ter uma casa própria. É ter uma casa própria para sua mãe, é poder proporcionar isso para ela, é poder você ter dinheiro para comprar alguma coisa sem olhar para o lado do preço do cardápio, e sim você olhar para o que você está comprando. Riqueza é muito subjetivo, cada um tem a sua noção de riqueza, cada um tem a sua visão do o que é ser rico. Eu não estou falando sobre ser multimilionário, mas é sobre querer algo maior. Então, esse vídeo aqui é para falar um pouco sobre mim, sobre o que eu vivi, o que eu passei, mas eu quero que isso ressoe dentro de você e você se pergunte quais são os medos que me anseiam, o quanto o medo me consome e como eu devo fazer para me livrar dele. O que talvez eu passei lá atrás que está me atrapalhando aqui na frente hoje e o que eu preciso fazer para me tornar alguém maior, alguém que tira do papel aquilo que escreveu ou para alguém que coloca no papel aquilo que nunca tirou da cabeça. É isso que eu quero trazer aqui. É mais uma reflexão para mim, mas é para você também. Às vezes a gente às vezes se sente incapaz, a gente se sente imprestável em determinado momento, porque a gente sente que não é capaz, a gente sente que não é bom, mas no final de tudo, a gente simplesmente só não aprendeu a lidar com a gente mesmo. No final, toda a procrastinação, no final, todo esse sentimento de estar parado, de não conseguir fazer, de não ser capaz, de insuficiência, nada mais é do que a falta de autoconhecimento. É saber quem você é saber o que faz você querer aquilo que você quer, e é você simplesmente entender como eu faço a todo momento para estar claro dentro da minha cabeça qual é o meu princípio, a minha vontade, o meu desejo para chegar onde eu estou. É sobre clareza, clareza de si, clareza do propósito que você tem. Eu sei que em alguns momentos aqui pode até parecer papo de coach, porque infelizmente a forma como o coach se popularizou no Brasil é ruim, sabe? Ela beira o charlatanismo, ela beira aquela coisa do cara que está querendo te enganar ou te dar um discurso bonitinho para te vender alguma coisa, mas parte daquele princípio funciona, que é principalmente você conhecer a tua identidade, é você conhecer quem você é você entender pelo que você passou, o que você quer e o que está te travando até lá. Então, o que eu quis falar aqui um pouco hoje era sobre medo, e como eu percebi que o medo ele me trava, como eu percebi que o medo ele me segura, e o que eu estou fazendo para lidar com ele. E o que eu faço hoje
e digo o que você precisa fazer, primeiro, entender por que esse medo te trava. Se você tem medo de se expor, o que não tá bom em você que você tem medo de mostrar? O que não tá, o que você enxerga que tá ruim em você que você não quer mostrar para as outras pessoas? Porque todo sentimento que você, tudo que você pensa que as pessoas vão pensar de você, na verdade é o que você pensa de você. Então é isso que eu percebi. Então eu criei esse canal com o objetivo de eu me curar dos meus medos, eu me curar dos meus vícios, dos meus problemas, das minhas dores e ajudar pessoas a se curarem no meio do caminho. Então, se você se identificou com alguma coisa desse vídeo, se você sente que também você está travado, que o medo te consome, que o medo te machuca e que o medo te prende, se inscreve aqui no canal. Eu quero postar vídeo de forma mais periódica, porque eu vejo que o canal ele faz bem para mim. Eu consigo tirar de dentro de mim aquilo que eu às vezes não consigo sozinho no meu quarto. Então eu também quero aproveitar isso para levar uma mensagem para você. Então se inscreve no canal, comenta aqui se você gostou, se fez sentido para você, ou se tudo que eu falei agora não fez sentido. Eu gostaria de ouvir e entender, porque tudo que eu coloquei aqui, isso aqui não tem roteiro, isso aqui não tem uma estrutura, isso aqui é simplesmente eu tirando do meu coração e da minha cabeça aquilo que eu sinto, porque eu sei que o que eu sinto outras pessoas sentem também, e eu sei que aquilo que eu aprendi, por mais que para mim pareça óbvio, ou simples, ou pequeno demais, outras pessoas não aprenderam ainda. Então esse é o objetivo do canal. Se inscreve se você gostou, se você acha que faz sentido para você. Se você gostou também curte, esse canal é extremamente pequeno, porque ele está começando agora, então se você acha que faz sentido, vem junto comigo. Espero que um dia isso aqui possa se propagar, que isso aqui possa crescer e que a gente possa alcançar mais pessoas, levando uma mensagem que faz sentido, tá? Obrigado pela sua atenção, espero que eu tenha agregado alguma coisa para você. Um abraço.